Por mim mesmo eu tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho, e jurará toda a língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. E Filipenses capítulo 2, verso 9 até o 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. E Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nosso Deus, nosso Pai, é em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nós buscamos a tua face neste momento e te suplicamos ajuda, socorro do teu Espírito Santo, a compartilharmos o teu Evangelho, Senhor, a tua palavra, a palavra que saiu da tua boca, para que ela, Senhor, realize a boa obra que o Senhor designou, que é trazer a descendência chamada, Senhor, escolhida, os filhos de Abraão, até os teus pés, Senhor, para que sejam, por tua mão poderosa, salvos para a tua glória. Que nesta manhã, Senhor, teu Santo Espírito faça essa obra, Senhor, em todos nós. Que a tua boa obra, Senhor, prospere em nossos corações. E que o Senhor Jesus seja engrandecido, seja exaltado, seja amado, Senhor, seja adorado nos corações, Senhor, porque Ele é digno. Ele é o Senhor que está entronizado nos céus. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio. Que, na sua graça, o Senhor nos assista em nossas fraquezas, Senhor, em nossas limitações, tanto no falar, Senhor, como no ouvir, pois precisamos do teu socorro em tudo, Senhor, e especialmente naquilo que pertence a ti, Senhor, a tua salvação eterna. No nome de Jesus, Senhor, é que oramos e te louvamos. Amém. Bom, nós vamos dar sequência hoje no tema que começamos no final de semana passada, ou seja, o nome do Senhor Jesus, né? Porque, como eu disse na ministração passada, esse é um tema muito profundo nas Escrituras, né? E que nós, como filhos de Deus, precisamos compreender, porque é muito importante para nós, né? Até porque a palavra de Deus diz que tudo que nós fazemos, né, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, né? Então isso alcança, isso toca toda a nossa vida. E falamos também naquela ocasião que essa maravilhosa verdade, né, está um pouco esquecida nos corações, na vida dos filhos de Deus nestes dias. E também há muita confusão em relação a isso. E mau uso, né, digamos assim, do nome do Senhor Jesus.
e às vezes práticas, né, que não são bíblicas, são encontradas, né, no meio do povo de Deus, relacionadas com a invocação do nome do Senhor Jesus. E tudo isso traz grande prejuízo, né, para todo o povo de Deus. Então, confiando no Senhor e sabendo das nossas limitações, né, mas vamos dar mais alguns passos, né, confiados, né, no nome do Senhor Jesus, que Ele vai nos conduzir para a sua glória. Para os irmãos, e também para os irmãos que não estavam, né, na reunião passada, e também para os que estavam, né, eu vou aqui lembrar algumas coisas que compartilhamos, né? Um breve resumo. Nós falamos na reunião passada que o nome do Senhor Jesus é incomparável, né? É o nome que está acima de todos os nomes. O único nome que foi exaltado, né? E o único nome vencedor e que está na presença do Todo-Poderoso para todos sempre. Falamos na reunião passada, com base no texto de Filipenses 2, de 9 a 11, que acabamos de ler, e também outros versículos do capítulo 2 de Filipenses, que o nome que o Senhor recebeu, esse nome exaltado, ele está baseado na sua obra redentora, ou seja, na cruz do Calvário, e também na sua ressurreição e na sua exaltação. Paulo ali em Filipenses diz que o Senhor deixou a sua glória, se humilhou, né? Ou seja, foi para a cruz, derramou seu sangue, a sua vida, mas depois ele ressuscitou e também foi exaltado, né? Ele se assentou à destra do Todo-Poderoso nas alturas. E depois disto, né, ou na sequência disto, é que lhe foi dado um nome que toda língua terá que confessar e todo joelho terá que se dobrar diante dele, né? Então a sua morte, a sua ressurreição e a sua exaltação são os fundamentos, né, deste nome glorioso que foi dado ao Filho de Deus. E nós, como igreja, nunca podemos perder isso de vista, que junto com o nome do Senhor Jesus está a sua obra e a sua vitória e a sua exaltação eterna. Falamos também que o Senhor, ele derramou o seu nome, né, sobre o seu povo. Até então, nós não podíamos entrar na presença de Deus por causa dos nossos pecados, né, e por causa de nosso nome falido. Não havia nenhum justo, né? Ninguém em condições de comparecer diante de Deus. Nós lemos no sábado passado, no capítulo 16 do Evangelho de João, quando o Senhor está anunciando a sua iminente crucificação, ressurreição e exaltação, ele disse: depois que isso ocorrer, vocês vão poder orar em meu nome. E o Pai vai ouvir vocês. Vocês, a partir disso, terão acesso a Deus. Então a igreja, ela ganhou um nome, né? E esse nome é o mais elevado, o mais sublime, né? Um santo nome para estar na presença de Deus. Por isso que nenhum de nós ora em nosso próprio nome, né? Age em nosso próprio nome, né? Porque ser um filho de Deus é desistir do seu próprio nome e passar a viver pelo nome do Senhor Jesus. E não só viver, né, mas também a morrer pelo nome do Senhor Jesus. Falamos também que
toda autoridade, né, foi conquistada por Jesus e, consequentemente, está em seu nome. Ele mesmo disse que toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E que em nome dele o evangelho deveria ser pregado. E que em nome dele a igreja deveria orar pelos enfermos, curar os enfermos. E em nome dele a igreja deveria expulsar, né, os demônios. Né, porque ele venceu o inferno, ele venceu a morte, né? Ele venceu os principados, ele venceu as potestades, enfim, ele subjugou tudo e todos, né? Todos os inimigos de Deus foram colocados e estão debaixo de seus pés. E essa autoridade ele derramou, né, sobre a igreja para ela viver aqui neste mundo até que ele venha. Né? Lemos em Colossenses 3,17, Paulo orientando os irmãos que tudo que eles fizessem, eles deveriam fazer em nome do Senhor Jesus. Né? Ou seja, o Filho de Deus é alguém que vive e morre em nome do Senhor Jesus. Ele não vive e morre mais no seu próprio nome. Né? E isso é maravilhoso. Essa é a nossa grande riqueza, né? Nosso grande privilégio. E por último falamos que por causa do nome de Jesus seríamos odiados neste mundo, porque o Senhor foi odiado. Né? Em Mateus 10:22, o Senhor Jesus disse que os santos seriam odiados, né, por causa do nome dele. Então é algo que é inevitável. Né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus, que tiver sobre si o nome do Senhor Jesus, vai enfrentar grandes dificuldades neste mundo, né? Porque esse mundo jaz no maligno. E o Senhor Jesus, para a glória de Deus, venceu este mundo. Né? E Ele fará que a sua vontade, né, o seu domínio, no tempo certo e na hora certa, né, domine e cubra todas as coisas como a palavra de Deus prediz. Né? Então há uma oposição, né, violenta contra o nome do Senhor e, consequentemente, contra aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. Então, hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Hoje eu queria olhar com mais cuidado para o texto de Filipenses, e que você abrisse novamente aí a Bíblia, a sua Bíblia. O texto diz que Deus exaltou sobremaneira, né, o Senhor, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Há implícito nesse texto uma intenção de Deus, um desejo de Deus. O Senhor Jesus não foi exaltado e ponto. Não. Ele foi exaltado, ele foi colocado, né, acima de tudo e de todo, né, para que algo maravilhoso e grandioso aconteça na vida dos homens.
especialmente na vida da igreja. Esse título não é um título, né? Esse nome não é um nome apenas para ser admirado, mas sim para provocar coisas grandiosas, né, nos corações e alterar de forma profunda, né, a nossa vida, a nossa existência. O Cristo exaltado é aquele que dá um rumo, um norte eterno para toda a intenção, para todo o propósito do coração de Deus. Todas as coisas, os céus, na terra, embaixo da terra, no tempo presente e na eternidade por vir, né, ela tem como referência, como caminho a ser seguido, o Cristo exaltado. Deus não deixou as coisas soltas, né? Não. Ele colocou um ponto de chegada. Ele colocou um lugar para onde ele está levando todas as coisas. E é extremamente importante, irmãos, que o nosso coração compreenda isso. Saiba disso. E eu separei alguns textos onde alguns de nossos irmãos dos tempos bíblicos, né, tiveram experiências com o Senhor Jesus. Ou quando estavam andando com ele, ou durante os 40 dias depois de ressuscitado, né, que ele esteve com os apóstolos, e até mesmo depois disso, como no caso do apóstolo Paulo, o apóstolo João. Isso será para nós, né, de bastante ajuda, né, na compreensão do que temos aqui no capítulo 2, a partir do verso 9 dessa carta de Paulo aos Filipenses. O versículo 9 diz que Deus exaltou sobremaneira o seu Filho. Ele deu um nome que está acima de todo nome. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos enxergar é esta exaltação de Cristo. Quão grande é o Filho de Deus. Quão grande é o Filho de Deus. Quão exaltado ele é. Se o Cristo que o nosso coração vê for pequeno, ou for distorcido, se for outro, né, e não os da Bíblia, né, das Escrituras, o seu nome será, e a sua exaltação será diminuída no nosso coração. A nossa experiência será prejudicada. Lógico que a nossa experiência não vai diminuir a glória do Filho de Deus, mas trará prejuízo para a nossa experiência, para o nosso relacionamento com Ele. Por isso é extremamente importante, né, a gente ver isso que Paulo está dizendo aqui. Que Deus exaltou sobremaneira o seu Filho. Não há como acontecer uma exaltação maior do que essa. Essa é a exaltação suprema, máxima. E o nosso coração, ajudado pelo Espírito de Deus, precisa caminhar nessa direção. No livro de Apocalipse, capítulo 1, eu queria que você abrisse comigo.
nós temos registrado a experiência do apóstolo João, a partir do verso 9. João, apóstolo do Senhor, andou com ele 3 anos e meio, depois teve com ele 40 dias, já ressuscitado. Teve o privilégio de comer com o Senhor depois de ressuscitado. Falou com ele, já ressuscitado. João viu lá no monte, o dia que o Senhor se apresentou, né, diante dele, de Pedro e de Tiago, de uma forma gloriosa. Eles ficaram extremamente maravilhados e espantados com aquilo, né, naquela ocasião em que eles viram, né, Moisés e Elias. Enfim, João já havia experimentado coisas maravilhosas, né, em relação ao Filho de Deus. Mas aqui está João preso na ilha de Pátimos e o Senhor Jesus se manifesta novamente para ele. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa do Evangelho de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. E o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja o que aconteceu com João, né? Esse irmão, esse apóstolo, que já havia experimentado muitas coisas no seu relacionamento com o Senhor. Mas neste dia o Senhor se mostrou a ele de uma forma muito maior. E ele descreveu aqui, né, como ele viu o Filho de Deus. Como ele estava vestido, como eram os seus olhos, como eram os seus pés, como eram os seus cabelos, como era a sua voz, né? Voz como de muitas águas. O que ele tinha em suas mãos, como era o seu rosto, brilhava como o sol do meio-dia. E João diz: quando o vi, caí aos seus pés, como morto. João nunca mais, irmãos, foi o mesmo. Depois dessa experiência que ele teve, nunca mais ele foi o mesmo. Porque o seu Cristo, o seu Salvador, o seu Senhor, foi visto por ele de uma forma muito maior, muito mais gloriosa, muito mais esplendorosa.
E esse é o desejo do coração de Deus para o seu povo. Que o seu povo veja seu Filho exaltado de forma profunda. Com certeza, podemos dizer que nenhum de nós verá o Senhor com os olhos físicos, né? Mas a visão que devemos ter do Senhor, ela é dada pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver o Senhor com os nossos olhos espirituais, aqueles que foram abertos quando nós invocamos o nome do Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que todo aquele que se converte é tirado o véu que está sobre a sua cabeça, que embota os seus sentidos, a sua visão, e não permite que ele veja a glória de Deus na face de Cristo. A visão que o Espírito de Deus dá para o salvo é aquela que foi dada para Pedro naquele dia que ele confessou que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Todo salvo tem olhos para ver a Cristo, ver o Cristo exaltado. O Senhor Jesus disse que o Espírito de Deus seria derramado e ele daria testemunho dele. Se tem algo que o Espírito de Deus faz no coração daquele que ele gera para Deus, é mostrar a glória do Senhor. A igreja, aquela que vai invocar o nome de Jesus, ela vê a sua exaltação, a grandeza do seu Senhor. Isso é extremamente importante, irmãos. Para o coração adorar, para o coração temer, para o coração confiar, para o coração experimentar contrição. Aonde está o nosso Cristo? Qual o tamanho que ele tem? Qual é a glória daquele que nós usamos o seu nome para nos apresentarmos diante de Deus e diante de todas as coisas com as quais nós lidamos nesta vida? É o filho do carpinteiro? Como disseram os homens lá de Nazaré? Ou é o rei da glória? O incrédulo, ele nunca vai ver o Senhor exaltado. Ele não tem olhos para ver isso. Mas o povo de Deus tem. Isaías capítulo 6, o Senhor Jesus se mostrou ao profeta. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O apóstolo João vai citar esse acontecimento, essa experiência de Isaías, lá no capítulo 12, e ele vai dizer que Isaías, na verdade, viu o Senhor Jesus. Abre aí comigo, João 12. João 12, 41. Isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Isaías viu a glória do Senhor Jesus e ele falou a seu respeito. O que aconteceu com Isaías, por ter visto a glória do Senhor Jesus? Ele disse: ai de mim, porque sou um homem pecador e habito com um povo, né, ou no meio de um povo, também é pecador. Sou homem de lábios impuros, né, e habito no meio de um povo que também tem impuros lábios. Até então Isaías estava como profeta, tranquilo, né? Mas quando ele viu a glória do Senhor, Isaías nunca mais foi o mesmo homem. E ele gritou desesperadamente. Ficou profundamente quebrantado na presença do Senhor, por causa da grandeza daquele que está no trono. Isaías foi um profeta diferente dos outros, porque no seu tempo, na sua época, ele viu o Senhor de uma maneira muito grande e profunda. Nós podemos citar aqui vários irmãos que tiveram esse tipo de experiência com o Senhor e tiveram as suas vidas transformadas. Podemos lembrar do apóstolo Paulo. Estava indo para Damasco para prender os cristãos. Está no capítulo 9 de Atos, registrada a sua história. E quando ele estava chegando em Damasco, o Senhor se apresentou a ele, se mostrou a ele, permitiu que ele, Paulo, visse seu rosto. Paulo foi lançado por terra. Ficou cego por 3 dias. E foi completamente transformado por aquela visão que ele teve do Senhor. Ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos. Depois que ele viu o Senhor, não muitos dias haviam se passado, Paulo estava nas sinagogas dos judeus ali em Damasco, pregando e anunciando o nome do Senhor Jesus.
Paulo viveu todos os dias da sua vida, né? Dando testemunho disso. Lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, verso 8, Paulo fala que o Senhor Jesus apareceu para ele como fora de tempo. Né? Ou seja, depois que ele havia se mostrado a muitos, ele se mostrou então também para Paulo como o Filho de Deus exaltado, ressurreto, vitorioso. E Paulo nunca mais foi o mesmo. Então o Cristo de Paulo era aquele que ele viu em Damasco. Que o brilho da sua face fez com que os seus olhos ficassem cegos. O Cristo exaltado do apóstolo João é aquele que fez ele cair por terra e ficar como morto. O Cristo de Isaías foi aquele que fez ele gemer e gritar desesperado: ai de mim! Podemos falar de Estevão, Atos capítulo 7, quando foi aprisionado e estava sendo julgado, estava sendo acusado. E finalmente apedrejado. Mas a Escritura diz que Estevão olhou para os céus e ele viu o Senhor Jesus de pé no trono à direita do Todo-Poderoso. O Cristo de Estevão, por causa de quem ele estava morrendo, era alguém muito grande, irmãos. Era alguém exaltado. Aquele que havia derramado sobre ele, Estevão, o seu nome, não era um qualquer. É o Filho de Deus, que ali na hora da sua morte estava em pé à destra do Todo-Poderoso. Essa deve ser a experiência e precisa ser a experiência de todos nós. Para que o peso do nome de Jesus na tua boca seja grande. Para que a nossa boca não tenha pressa em pronunciar esse nome por causa da grandeza do dono dele. Para que na hora que, pelo Espírito de Deus, agirmos em nome de Cristo, o nosso coração tenha consciência, tenha certeza de que o dono desse nome é todo-poderoso. É aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou e aquele que está entronizado nos céus, à destra da majestade, nas alturas. Se essa grandeza não for verdadeira para nós, seremos tímidos na hora de orarmos e de vivermos em nome de Jesus. O nome de Jesus vai ser como o nome do Barnabé para nós. Como o nome do Toninho para nós. Do nome da Mariinha para nós. Um nome comum.
Mas se o teu coração vê que aquele que está à destra do Todo-Poderoso deu o nome dele para você viver, é diferente. É maravilhoso. Filipenses 2, 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Esse nome foi dado para provocar e produzir temor e tremor nos nossos corações. Todo joelho tem que se dobrar na presença deste nome. Toda língua terá que confessar este nome. Não é um nome qualquer, irmão. Os céus, na terra, embaixo da terra, tudo e todos terão que se curvar diante dele. Por isso o nosso Cristo precisa ser grande, para ele dobrar os nossos joelhos. Ele precisa ser glorioso, para fazer com que aconteça essa obra maravilhosa em nossas vidas. Os filhos de Israel, quando ouviram a voz do Senhor ali no Monte Sinai, eles fugiram desesperados e pediram a Moisés para que falasse com o Senhor, porque eles estavam assustados. O autor de Hebreus diz que eles estavam aterrorizados. E o próprio Moisés estava tremendo. O autor de Hebreus vai dizer que o nosso Deus é um fogo consumidor. Irmão, isso precisa ser recuperado, precisa ser sarado em nossas entranhas. Nós não estamos servindo, nós não estamos na presença de alguém que não tenha glória, de alguém comum, de alguém que pode ser comparado a nós homens. Não! A nossa vida está na presença do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Ele é sim Deus de misericórdia, de graça, de salvação, mas ele é fogo consumidor. E toda língua terá que confessar, e todo joelho terá que se curvar diante dele. É por isso, irmãos, que há todo tipo de abuso, todo tipo de desrespeito, todo tipo de bagunça no meio do povo de Deus hoje, porque o Cristo exaltado não é mais visto. É o cara lá de cima, é o irmãozão mais velho. João olhou para o Senhor ali em Patmos e caiu como morto. E ele só ficou de pé de novo porque o Senhor colocou sobre ele a sua mão direita e colocou João de pé, senão João estaria lá até hoje.
Talvez Ananias e Safiras achavam que dava para brincar, que podia ser de qualquer jeito. E os irmãos sabem como a história terminou. Mateus 28, verso 18 a 20, o Senhor Jesus diz que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Não há para onde correr. Os céus e a terra terão que prestar contas ao Filho de Deus, o Santo de Deus, a vara de medir de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, quero ler esse texto com os irmãos. Verso 9. Por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Fomos salvos por graça. Sim. Tudo que o Senhor Deus faz na nossa vida é por graça, por misericórdia, por bondade sua. Mas a verdade também que teremos que comparecer à sua presença e teremos que prestar conta de toda a nossa vida. Todo joelho se curvará. Todo joelho se curvará. Veja o impacto disso na vida do apóstolo Paulo. Ele diz: nós nos esforçamos para sermos agradáveis. Paulo se empenhava para viver uma vida que glorificasse o Senhor, porque ele tinha consciência da grandeza do seu Salvador e que ele um dia estaria no seu tribunal. No versículo 11 aí de Filipenses, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Esse nome é para ser confessado. Mas esse nome grande, esse nome exaltado. Às vezes não fazemos essa conexão, porque ela não é realidade no nosso coração. Queremos confessar o nome de Jesus, mas entre as nossas palavras e a nossa experiência pode existir um grande vazio, um grande desnível, e a nossa confissão se torna fraca, confusa e às vezes inadequada. Mas quando o nome do Senhor Jesus é cheio de peso na vida daquele que está confessando, essa confissão se torna poderosa na terra. Ela vai dar frutos. O Espírito de Deus vai usar essa confissão para engrandecer o Senhor
na terra. E é isso, amados, que nós, como igreja do Senhor, devemos experimentar, devemos viver. Como que a igreja, como que os filhos de Deus podem se envergonhar ou podem temer dar testemunho do nome de alguém que está no trono à destra do Todo-Poderoso? É aqui que o testemunho vai ser corajoso, vai ser destemido, vai ser impactante. Mas se não houver temor nos nossos corações, se o nosso Cristo for pequeno, o nosso testemunho será sem graça. Em Atos capítulo 3, nós temos os apóstolos, João e Pedro, passando por algumas dificuldades em relação a isso. Eles foram até o templo, Pedro e João, para orar, e na porta do templo estava um aleijado, um coxo, pedindo esmola. E ele pediu para Pedro e João alguma coisa. Veja a resposta do apóstolo Pedro. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. No versículo 12, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou porque estáis fitos os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Pedro mandou o homem aleijado andar em nome de Jesus. Quando a multidão viu aquilo, ficou maravilhada, achando que aquilo procedia de João e de Pedro. Então Pedro está respondendo essa questão. Verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilato, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo, o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. De sorte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Veja, irmãos, que Pedro lembrou aquela multidão de que aquele feito não era um feito deles, mas sim do Filho de Deus. Pedro e João falaram: por que vocês estão olhando para nós? Não fomos nós que fizemos isso aqui, mas sim o Filho de Deus, aqueles que vocês mataram. É verdade, vocês mataram ele, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele está exaltado à destra do Todo-Poderoso. E foi o nome dele que fortaleceu este homem, que agora está em perfeita saúde diante de vocês. Então que a glória e a honra sejam dadas a ele.
Veja, irmãos, como o testemunho de Pedro, a fala de Pedro, o anúncio de Pedro para o coxo, e depois a maneira como ele explicou aquele acontecimento. Havia uma conexão, uma relação verdadeira, perfeita. Pedro não estava jogando palavras fora, ele não estava dizendo frases vazias, levanta em nome de Jesus, não. Ele sabia que da sua boca, a palavra que ia sair da sua boca e a realidade que está nos céus eram as mesmas coisas. Que o nome do Senhor Jesus e o Senhor vitorioso nos céus estão interligados. É quem, como antigamente, dava um cheque e sabia que tinha dinheiro no banco. A igreja precisa falar e ela precisa saber e precisa conhecer que o Senhor está vitorioso, à destra do Todo-Poderoso. Não pode ser uma bravata, irmão. Não pode ser um hábito. Não pode ser um amuleto. Não pode ser um vocabulário religioso. Capítulo 4 aí de Atos. A cena ainda não terminou. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque ensinassem eles o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, e subindo o número de homens a quase 5.000. Verso 7. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Pedro e João agora estão diante das autoridades, né? Estão diante do Sinédrio, estão sendo questionados sobre o acontecimento. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos, o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que esse está curado perante vós. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Verso 18. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E continuaram falando. Agora, diante das autoridades, eles repetem o testemunho. Eles foram ameaçados, foram chicoteados, foram proibidos de falar desse nome. Mas eles disseram: nós vamos continuar falando. Pedro disse: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Era real para eles o nome de Jesus. Ele era ressuscitado, ele estava exaltado, ele é Senhor. Todo joelho terá que se dobrar diante dele, toda língua terá que confessar o seu nome. Tudo e todos terão que fazer isso para a glória de Deus. Então Pedro está ali como
filho do Senhor, dando testemunho neste mundo do que vai acontecer na eternidade. Só a igreja é capaz de fazer isso. Se você, como filho, vê o Cristo exaltado e vê os céus, a terra que há embaixo da terra, curvados diante do Senhor e confessando com a boca, você será capaz de dar testemunho do seu nome no tempo presente. Do contrário, você não será capaz. Esses irmãos foram capazes de morrer por isto. Porque isso era verdade para eles. Verdade. Apocalipse capítulo 3. Nós estamos indo para o final já. Versículo 7. Carta do Senhor Jesus para a igreja de Filadélfia. Apocalipse 3, versos 7 e 8. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e que fecha ninguém abre, ou ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Conheço as tuas obras. Eis que põe diante de ti uma porta aberta, a qual também ninguém pode fechar. Que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veja, irmãos, como essa igreja de Filadélfia, ela foi elogiada, apesar da sua pouca força. Ela não negou, né, o nome do Senhor Jesus. E ela habitava, né, estava num lugar bastante difícil. Bastante dificuldades. Mas mesmo assim, ela permaneceu fiel. E é bonito a maneira como o Senhor Jesus se apresenta a essa igreja, né? Ele diz que ele é o santo e o verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi. Aquele que abre e ninguém fechará. E que fecha e que ninguém abrirá. Essa igreja sabia, ela conhecia este Senhor, que é santo, que é verdadeiro, aquele que fecha e ninguém abre, e aquele que abre e ninguém fecha. Irmãos, esse mundo precisa ouvir de nossos lábios e ver nas nossas vidas
a proclamação do nome do Senhor Jesus. Mas este Jesus aqui, que está entronizado, que está exaltado à destra do Todo-Poderoso. E não aquele que os homens, que a mente dos homens, criam para si mesmo. Nós precisamos desse grande milagre em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse caminho. E os nossos olhos possam ver realmente o Senhor da glória. No texto de Isaías que nós vimos, dê um pulinho lá rapidinho. No versículo 24, de mim se dirá, tão somente no Senhor a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos que se irritam contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Esse que está no trono, e que todo joelho terá que se dobrar na sua presença, e toda língua terá que confessar o seu nome, é o único em que nós podemos confiar. O apóstolo Paulo, olhando para o seu coração, para a sua vida, para a sua história, para a sua condição de homem, isso está descrito ali no capítulo 7 de Romanos, ele chegou a um ponto de desespero, pois viu claramente ser incapaz de salvar a si mesmo. Então ele grita desesperado, né, como alguém que está perecendo, né, ou se vendo perdido, como aconteceu com Isaías. Paulo então vai gritar ali, ai de mim. Só que ele usa outras palavras, né? Ele diz, miserável homem que sou. Quem poderá me livrar do corpo dessa morte? Mas ele mesmo responde, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nessas palavras nós vemos um homem narrando com precisão o fracasso de tudo que podemos fazer para resgatar a nossa alma. Não há esperança para nós, a não ser nesse que foi exaltado e que está no trono. Isaías viu a sua glória e ele escreveu, a descendência de Israel se gloriará no Senhor. Isaías viu a sua glória aonde está sendo dito, todos se curvarão diante dele e toda língua terá que confessar o seu nome. Mas ninguém poderá se gloriar na sua presença. De todo aquele que se gloriar, terá que se gloriar nele, apenas nele. Vocês se lembram do ladrão da cruz? Abre comigo aí em Lucas, capítulo 23.
Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendendo, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que maravilha! Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aqui estava um homem a algumas horas, talvez minutos da morte. Terrível pecador, condenado à morte eterna. Mas ele clamou por misericórdia. Ele invocou o nome do Senhor Jesus. De alguma maneira, ajudado por Deus, ele viu que aquele que estava ali crucificado era o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E ele disse: Salva-me, Senhor. E ele foi salvo, irmão. Ele foi salvo. Não há salvação, como disse o apóstolo Paulo, em nenhum outro nome, a não ser no nome do Senhor Jesus. A igreja precisa dar testemunho do nome do Senhor Jesus. Temos inventado muitas coisas e dado nomes a estas coisas que inventamos, como evangelismo A, evangelismo B, evangelismo C, e às vezes isso não passa de engenharia do nosso braço. Mas o que é necessário fazer é confessar o nome de Jesus, pois a salvação está no nome do Senhor. O homem terá que invocar o nome do Senhor para ser salvo. Porque não há salvação em nenhum outro nome. Paulo, quando fala com os irmãos ali de Corinto, que haviam se convertido, ele lembra os irmãos de seus pecados, ele diz: vocês eram terríveis pecadores. Mas quando invocaram o nome do Senhor Jesus, foram por ele salvos, foram por eles purificados, lavados, de tal maneira que o Senhor agora é a justiça de vocês. Às vezes achamos que para evangelizar alguém, precisamos contar uma historinha bonita, né? Uma história bem elaborada, bem cheia de coisas. É simples. É o nome do Senhor Jesus que salva. Ele é o Salvador. E finalizando, tudo isto será para a glória de Deus. Para a glória de Deus, final do verso 11. Para a glória de Deus. Há uma descrição do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, onde ele mostra
o caminho do pecado. O que o pecado trouxe para o ser humano. E, sobretudo, como, por causa do pecado, o homem não deu glórias a Deus. Versículo 21 do capítulo 1. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade e cometeram torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Então, o texto aqui fala que os homens se recusaram a dar glórias a Deus e se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagens ou idolatria. E por causa disso, o homem foi entregue, ao seu próprio pecado. Veja que há um fracasso absoluto na descendência de Adão. Deus não é glorificado nela. Ela foi entregue às suas próprias paixões. Mas aqui em Filipenses, Deus transformou essa realidade. Agora, em nome do Senhor Jesus, nós podemos viver para a glória de Deus. Só é possível dar glórias a Deus e viver para a glória de Deus nessa relação verdadeira, genuína, com o Senhor exaltado. Irmãos, não vamos dar glórias a Deus com aquelas coisinhas, que às vezes nós fazemos por nossa conta e queremos dar de presente para Deus. Como quem faz um brinquedo, um brinquedinho, e presenteia uma criança para ela ficar alegre. Vou fazer isso aqui para a glória de Deus, vou fazer aquilo lá para a glória de Deus. Deus será glorificado quando o joelho estiver curvado, quando a língua estiver confessando o nome do Senhor Jesus. Romanos 16, verso 27. Ao Deus único e sábio seja a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos.
Amém. Não é possível dar glórias a Deus fora de Cristo, sem Cristo, mas apenas por meio de Cristo ou em Cristo. Deus é glorificado no nome do Senhor Jesus. Como vimos no começo, Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Em mim vocês vão dar frutos. Sem mim vocês secarão e serão queimados. Primeira Pedro 4. Primeira Pedro 4, 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, façam na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Veja, irmãos, que o nome do Senhor Jesus não é algo para ficar na nossa boca de graça, assim. Ele é tudo. Aqui está a nossa vida. O propósito eterno de Deus está aqui. A verdade de Deus está aqui. E eu encerro lendo o último texto, em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Por que que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A obra do diabo consiste em impedir que o coração dos homens vejam o Cristo glorioso de Deus. Deus visita o homem para mudar a sua sorte através da pregação do Evangelho. Como está aí no versículo que acabamos de ler. Verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Paulo sabia disso. Então ele pregava a Cristo como Senhor. Só tinha esta pregação. Esse tema, por graça de Deus, por misericórdia de Deus, é isso que queremos fazer até morrer. Falar do Senhor, apenas do Senhor. Se você quiser escutar outra coisa, eu quero te avisar já que você está no lugar errado. Esse é o nosso tema. Cristo Jesus, o Senhor. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Vamos pregar, falar de nós? É. Não, né? Não dá. Mas a Cristo Jesus como Senhor.
e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Diferente de Romanos 1, onde os homens não quiseram dar glórias a Deus e por isso foram entregues aos seus pecados, a igreja é um povo que, por obra do Espírito Santo, viu a face do Senhor Jesus. E ao ver a face do Senhor Jesus, descobriu o caminho estabelecido por Deus para viver uma vida para a glória do Senhor. E Paulo está dizendo aqui que esta é uma obra que o próprio Deus faz no coração dos salvos. Ele mesmo, foi quem disse, das trevas resplandecerá a luz. Resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O Cristo exaltado, e apenas o Cristo exaltado, por causa de sua cruz, sua ressurreição e de sua ascensão, é que glorifica a Deus na vida dos santos, dos salvos, dos filhos de Deus. Que o Senhor nos ajude. É a nossa oração. Pai querido,